Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal sobre qualidade de vida. Uma das coisas que mais observamos com relação a todo esse conflito socioeconômico, político, cultural que nós estamos vivendo, todo esse conflito a nível de saúde devido à pandemia, toda essa mudança de vida, todos esses pontos aonde a gente sempre escuta, que depois que tudo isso passar, nada mais vai ser igual ao que era antes. Nós precisamos ter muita esperança no nosso coração, não aquela esperança de ficar esperando que a coisa caia do céu, ficar esperando que a coisa se resolva por um passe de mágica, mas a esperança que é movida por uma motivação maior, por um propósito maior. Eu me refiro àquela esperança quando nós rezamos para vir chuva e saímos de casa com o guarda-chuva, ainda que esteja em pleno sol. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco agora nesse vídeo, para que possamos ter uma vida verdadeira, uma vida colorida, sairmos dessa situação de desistência, essa situação de mesmice, essa situação depressiva. Precisamos estar motivados para cuidar da gente, para melhorar o nosso amor próprio. Fica comigo até o final. Eu me chamo Luiz Fernando, sou dentista, também trabalho com acupuntura e nutrição e encarei a postagem destes vídeos como uma missão de vida. Pela experiência que eu tenho como palestrante e por tudo aquilo que eu já vivi, eu aceitei o desafio, espero de todo o coração que isso seja positivo para a tua vida. Por isso, dessa forma, eu te peço que compartilhe estes vídeos, esses conteúdos, se inscreva no meu canal e dê o seu like. Ter esperança, como eu citei, está diretamente ligado com a questão da motivação. A motivação é aquilo que me faz sair de mim mesmo para atuar, para agir, para construir. A motivação, então, na verdade, ela é o gatilho para nós construirmos qualquer coisa na nossa vida. Sem motivação, brota principalmente a desistência e a desesperança. E eu considero, de fato, que uma das piores coisas na nossa vida é desistir de viver, desistir de tentar descobrir um propósito, um sentido real para a nossa vida. Nós somos motivados, na verdade, através de alguns gatilhos. Por exemplo, muitas vezes somos motivados a agir, a arrancar força de dentro de nós através do medo. Quando nós estamos com medo de alguma coisa, provoca-se uma descarga hormonal, uma descarga de adrenalina e descobrimos forças que nós jamais imaginávamos que nós tínhamos. Mas eu considero que esse tipo de motivação, ela provoca em nós algumas atitudes impensadas e, portanto, esta impulsividade não é saudável. Outro gatilho que nos move a agir é por instinto de sobrevivência. Para sobreviver, o ser humano, ele cria coragem, ele se arrisca, ele passa por cima dos próprios valores, às vezes, em determinadas situações, passa por cima até da própria moral. E quando nós conseguimos programar a nossa vida, por exemplo, numa situação de crise, nós não precisamos esperar
chegar num ponto de termos que lutar por sobrevivência. Outro gatilho que nos move é a nossa fé. Aquela espiritualidade que você conquista, que você alimenta durante a sua vida, é essa fé que te move a realizar coisas inusitadas. Muitas vezes é essa fé que te leva a tomar atitudes novas, a criar coragem, a arrancar do fundo da alma uma esperança. Temos alguns personagens bíblicos que nos ilustram muito bem. Foi pela fé que Pedro caminhou sobre as águas. Foi pela fé que Paulo sobreviveu a um naufrágio. Foi através da fé que muitos mártires na história deram a própria vida para poder defender o Evangelho. Outro gatilho que nos move é o amor. Para provar o nosso amor e para sermos amados, nós descobrimos força, coragem, criatividade, de onde não tínhamos noção que existia isso dentro de nós. E é a partir deste gatilho que os demais gatilhos se ordenam, se harmonizam. Mesmo a fé, o instinto de sobrevivência, quando nós nos deixamos mover por este valor maior, quando nós nos deixamos mover por esta motivação, que é o amor, as coisas vão entrando no eixo, as coisas vão se harmonizando naturalmente. E eu queria tomar como exemplo uma passagem da Palavra de Deus, que é uma história extraordinária. Ela é contada no livro de Gênesis, capítulo 29. É a história de Jacó. Jacó, ele chegou perto de um poço onde os pastores se reuniam para poder dar de beber às ovelhas. Só que a pedra que cobria esse poço, ela era muito grande. Então, para remover aquela pedra e dar de beber para as ovelhas, era preciso que todos os pastores pudessem remover aquela pedra. E Jacó estava ali conversando com os pastores na beira do poço. Falou assim: por que você não dá de beber para as ovelhas? Aí eles explicaram: porque a pedra é muito grande, nós temos que esperar todos os pastores chegarem para que ela possa ser removida. E aí ele começou a conversar com eles, perguntando se eles conheciam Labão, que era parente de Jacó, né? E aí eles falaram assim: inclusive nós conhecemos, sim. Está chegando aqui, a Raquel, ela é pastora e é filha de Labão, que era tio de Jacó. À medida em que Raquel foi se aproximando, ele foi enchendo os olhos pela beleza, pela formosura de Raquel, e quando ela foi se aproximando do poço, diz a palavra que Jacó, sozinho, foi lá e removeu aquela pedra do poço e deu de beber às ovelhas de Raquel. E ele desejou se casar com Raquel, mas Labão fez uma proposta para ele de trabalhar em troca da sua filha. E ele trabalhou por 7 anos. E é incrível que a palavra diz assim: Jacó serviu por Raquel 7 anos e lhe pareceram dias. Olha que interessante essa história, 2 coisas extraordinárias quando vocês têm uma motivação voltada para o amor. Primeiro, que você descobre força em você que você jamais imaginou. E segundo ponto, você vive, você trabalha de forma que o tempo passa e você não percebe. Os elementos essenciais na nossa vida, eu poderia espremer e resumi-los
em 3 aspectos. Primeiro, ter algo para fazer e se sentir útil. Segundo, amar e se sentir amado. Terceiro ponto, algo para ter esperança e se sentir capaz de realizar. Quando você ama o que faz e faz o que ama, você nunca quer parar de fazer. E eu tenho certeza que você concorda comigo. E esta é a nossa energia vital. Esse é o sopro da vida. Esse é o nosso estado de ânimo. Por isso eu citei que quando nós permitimos que a nossa motivação seja o amor, todas as coisas vão se ordenando. A nossa capacidade criativa, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso sair de nós mesmos. Busque essa motivação de um propósito de que você está fazendo determinada coisa por amor, por alguém, por você mesmo. Dentro desse raciocínio que eu estou apresentando para você, de tudo você ordenar para o amor, eu gostaria de sugerir uma literatura que mexeu muito com a minha vida, com a minha história, e eu tenho certeza com a vida de muita gente. É um livro da comunidade Shalom, Tecendo Fio de Ouro. Vale a pena você estar buscando essa literatura que vai complementar tudo isso que eu estou apresentando aqui nesse vídeo. Desta forma, em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos da sua vida, o importante mesmo não é o que acontece, mas é o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. É a forma que você reage aos acontecimentos da vida. Tudo isso focado na esperança de que tudo vai melhorar, de que tudo posso naquele que me fortalece, de que eu posso buscar também dentro de mim valores, força de onde eu jamais imaginei que eu tinha. E eu deixo aqui um provérbio japonês muito interessante: se você cair 7 vezes, se levante 8. Só que para isso acontecer, você tem que ter uma motivação que provoque em você a realização desse sentido maior, desse propósito maior. E para que você tenha uma motivação correta que te leve a agir dentro de um equilíbrio, sem se desesperar, sem você permitir que as coisas cheguem num estado emergencial, nós precisamos ter esperança. E eu vou apresentar aqui, para finalizar, 2 pontos que são extremos. Acompanha comigo. Se você tem um propósito, você busca realizações. Você desengaveta seus sonhos. Se você não tem propósito, você está sempre frustrado. Se você tem um propósito maior, tudo vale a pena. Se você não tem um propósito, tudo é motivo de reclamação e de desistência. Se você tem um propósito, você tenta, às vezes erra, aprende e tenta de novo. Se você não tem um propósito, às vezes que você erra, você tenta, às vezes já desiste imediatamente. Quando você tem um propósito, as horas voam, como foi o caso de Jacó. Na palavra que eu citei, ele trabalhou 7 anos e pareceram dias. Quando você não tem um propósito, o tempo não passa. Quando você tem um propósito firme, você está sempre preparado para o que der e vier. Quando você não tem um propósito, você sempre arruma uma desculpa. Para tudo isso acontecer, eu termino esse vídeo fazendo um apelo para a tua vida. Arranque de dentro de você mesmo. Peça para Deus
Tenha fé, acredite e clame para que você tenha a virtude da esperança e para que você descubra uma verdadeira motivação que te leve a sair do seu comodismo, da sua mesmice e fazer algo melhor por você, pelos que você ama e pelo mundo. Senhor Jesus, encha-me com o seu Espírito Santo e derrame sobre o meu coração todas as graças necessárias para que eu nunca perca a esperança. Me leve a viver pela fé e tudo ordenar para o amor. E que a minha maior motivação nesse mundo seja fazer a vossa vontade e assim descobrir o verdadeiro propósito de viver, o verdadeiro propósito de conhecer a tua vontade e o teu amor. Creia nessa verdade. Deus é maior do que tudo, maior que os seus problemas, maior que o seu pecado, maior que o seu desamor, maior que a própria morte. Espera em Deus. Ele não vai te abandonar. Deus é maior.